Então, o Marcelo acabou de destacar para vocês algumas coisas importantes que eu fiz questão de mencionar aqui no quadro. A primeira coisa é, quando eu defino uma grandeza nova, e do ponto de vista do nosso projeto, essa é a primeira vez que a gente está falando de forças, né? Eu tenho que caracterizar, primeiro, a que realidade física ela se relaciona, e isso foi que eu tentei mostrar a você, mostrando evidências da existência da força gravitacional, das forças de contato, etc., da força de atrito. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é construir um procedimento para medir essa grandeza. E o procedimento para medir essa grandeza foi apresentado pelo Marcelo, né? A gente usa esse instrumento, é um dinamômetro que está apoiado no fato de que as forças elásticas obedecem a uma lei muito simples, né? Que é o fato de que a força é diretamente proporcional à deformação da mola, e aí eu graduo a minha escala numa unidade arbitrária. Aqui, essa unidade foi escolhida de forma conveniente, a gente vai, daqui a pouco, dizer por que ela é conveniente. Essa unidade se chama Newton, como ele destacou, e ela faz parte do sistema internacional. A outra unidade que ele mencionou é o quilograma-força. A gente usa essa unidade com muita frequência no supermercado, né, quando a gente vai se pesar na farmácia, né, aquela balança está graduada nessa segunda unidade, que apesar de não ser a unidade do sistema internacional, ela tem um uso cotidiano muito grande. Muito bem, a gente vai agora representar essas grandezas vetoriais e construir, na sequência, uma maneira de fazer cálculos com essas grandezas. Esses cálculos são necessários, por quê? Primeiro, do ponto de vista da mecânica, a gente quer entender a situação de equilíbrio, onde nós temos duas forças atuando sobre os objetos, mas elas têm ambas a mesma direção e sentidos opostos. E aí a gente consegue estabelecer a noção de equilíbrio associada ao fato de que essas duas forças têm que ser iguais em intensidade, porque elas apontam ao contrário. Muito bem, a gente vai construir essa noção para casos mais gerais, onde as forças em jogo já não apontam todas do mesmo jeito, já podem apontar de qualquer jeito. Isso é um trailer, a gente vai chegar lá. A gente vai primeiro começar a construir uma maneira de representar uma grandeza vetorial. E para isso eu vou pedir para você imaginar o chumbinho do Marcelo, e eu vou representar o chumbinho do Marcelo aqui. Eu quero representar aqui as forças que esse chumbinho está sofrendo, tá bom? Eu vou representá-la como alguma coisa que aponta para baixo. Por que aponta para baixo? Porque se eu soltar ele vai para baixo, não é isso? Eu vou representar por um segmento de reta orientado, assim, ó, para baixo. Orientado significa que eu boto uma flechinha aqui na ponta, tá bom? E esse tamanho aqui está de alguma maneira relacionado com o módulo, com o valor desta força. Além dessa força, existe alguma outra força de ação à distância agindo no chumbinho do Marcelo? Então não tem mais nenhuma força de ação à distância. Existe alguma força de contato agindo sobre o chumbinho do Marcelo? A força elástica, porque o chumbinho estava pendurado no elástico, tá certo? E, portanto, a força elástica. Para onde é que eu devo representar essa força elástica? Eu devo representá-la como um segmento de reta orientado que aponta para cima, porque a força elástica está tentando puxar, tracionar o chumbinho para cima, tá certo? Mas eu percebi que essas duas, que sob a ação dessas duas, o chumbinho ficava em equilíbrio. Portanto, essas duas têm que ter o mesmo tamanho. Não parece ter o mesmo tamanho no meu desenho, deixa eu consertar isso. Aqui estão, tá? Eu vou dar nomes para essas forças. Eu vou chamar essa aqui de peso. Olha como é que eu chamo ela. Peso, P, boto uma setinha em cima, para representar o fato de que se trata de uma grandeza vetorial. E aqui a força elástica. Então eu vou chamar ela de E. Vamos representar as forças que atuam sobre o almanaque da rede. O almanaque da rede está apoiado sobre o caderno. Tá bom? Nessa situação, está tudo em equilíbrio nessa brincadeira aí, né? Vamos lá? Ah, bom, a primeira coisa que você tem que fazer é desenhar o almanaque. O almanaque está aqui, ó. Tá bom? O peso, como é que eu represento o peso? Uma força para baixo. Aqui está o peso do almanaque. Eu vou botar um Azinho para dizer que é do almanaque. E aqui está a força que o caderno faz. Eu vou chamar de normal, como quer o colega, e vou dizer que essa aqui é a força feita sobre o almanaque pelo caderno.
Vamos agora representar as forças sobre o caderno. Primeiro eu vou desenhar o caderno. Aqui está o caderno. O caderno sofre alguma força de ação à distância? A força peso. Eu vou desenhar o peso do caderno. Aqui está o peso do caderno. Tem mais alguma força de ação à distância agindo sobre o caderno? Não, agora só tem força de contato. Com quantas coisas o caderno está em contato? Você acabou de me dizer que ele está em contato com o almanaque e com a mesa. Então, forças de contato vão aparecer 2. No total vai ser 3, porque tem a força de ação à distância aqui. Tá certo? A força que o almanaque faz no caderno. Como é que eu devo representar essa força? A força que o almanaque faz sobre o caderno é a força para baixo. Eu vou desenhar aqui, ó. Você quer chamar ela de normal, é isso? Tá bom, então essa aqui é a normal que o caderno sofre e que o almanaque faz. Olha que engraçado, ó. Essa daqui, ela parece com essa, não é? Essa aqui é a força que o almanaque sofre e o caderno faz. Essa aqui é a força que o caderno sofre e o almanaque faz. Essas duas, elas são forças de contato entre o caderno e o almanaque, e quem faz uma, sofre a outra. Então aqui está a força feita sobre o caderno pela mesa. Tá bom? Sempre que eu estiver representando forças que agem sobre um objeto, separe, distinga o que é força de ação à distância. Em geral, são fáceis de você reconhecer. Nos casos normais aqui, né, que você está acostumado a ver, a força de atração gravitacional vai estar, em geral, presente. E depois, as forças de contato. E para você saber, para você não esquecer das forças de contato, é só você contar com quantas coisas o objeto está em contato. As forças de contato têm que ser no mínimo esse número. Aí foi o que eu fiz aqui. Será que a gente consegue agora, olhando para esses 2 diagramas, dizer qual dessas 5 forças que eu desenhei é a maior de todas? Vamos ver, como é que a gente tem que pensar nesse caso? Olhe primeiro para esse diagrama aqui, a gente já falou sobre ele. Como tanto o almanaque quanto o caderno estão em equilíbrio, isso significa que a soma das forças que age sobre o almanaque e sobre o caderno tem que dar 0. Quando eu comparo essas 2 forças, qual das 2 é maior? Nenhuma, as 2 têm o mesmo tamanho. Essas 2 são iguais. Aqui acontece a mesma coisa. Não é? Como o caderno está em equilíbrio, a soma dessas 3 aqui tem que também dar 0. Mas olha só, entre as que apontam para baixo, aqui aparece a força que o almanaque faz do caderno. E já nos referimos ao fato de que esta força é casada com essa. É um par ação-reação. Portanto, essa daqui tem o mesmo módulo que essa. Meu desenho não está muito bom, eu deveria tê-la desenhado no mesmo tamanho que essa. Tá certo? Portanto, esta normal aqui, que é a soma dessas 2, tem que ser maior do que qualquer uma dessas 2 aqui. Então, a maior de todas essas forças é essa daqui.